Bom dia, quase boa tarde. Eu sou a Sofia e ela é a Marcela. E o tema da nossa apresentação, do nosso trabalho, é teoria e aplicações da técnica XRF para análises arqueométricas. E eu não sei vocês, mas até eu começar a estudar isso, eu não tinha ideia do que era arqueometria, então acho melhor começar por aí, né? A arqueometria, ela é uma ciência que vai usar técnicas de física e da química para analisar objetos de valor histórico-cultural. E isso tem um valor imenso, porque às vezes a gente não consegue certas respostas com só arqueologia, por exemplo. Então, às vezes, quando a gente usa a arqueometria, a gente consegue descobrir, por exemplo, de que material algumas coisas eram feitas, algum objeto é feito. E isso pode não... Ok, do que adianta saber do que um objeto é feito? Mas se você vê que vários objetos de alguma cultura, numa região bem ampla daquela cultura, era feita de um material, mas o material só vem de um lugar, você tem uma ideia de como é que essa sociedade funcionava. Então, a gente consegue ter várias respostas através da arqueometria e é muito importante para o estudo da história e da arte. Mas tem algumas coisas que vai ter algumas necessidades para estudar arqueometria, por se tratar de objetos de valor histórico-cultural. Então, a técnica que a gente vai falar, ela é ótima para lidar com essas necessidades, que é a XRF. Coloquei o nome em inglês para vocês verem exatamente o que é o X, o R e o F, mas eu vou chamar de fluorescência de raio-x, ao invés de falar em inglês. E essa é uma técnica que ela não é invasiva, então ela não vai danificar o objeto quando a gente for analisar ele, o que é muito importante para o seu objeto tem um valor histórico-cultural. A gente não quer acabar estragando uma coisa de milhares de anos. E também tem outras questões, como, por exemplo, se a gente tiver um afresco, precisa ser uma técnica que a gente pode fazer lá na hora. A gente não pode ter que levar o afresco no laboratório, a gente não pode tirar ele da parede e levar. E também tem uma questão de tempo, tem que ser rápido para que seja seguro, tanto o acompanhamento quanto a própria análise, porque pode ser que se você fique muito tempo jogando ali radiação, estrague. E a XRF, ela é móvel e é rápida, relativamente rápida. E para entender um pouco melhor, a gente vai ver tópico por tópico. Mas, introduzindo para vocês entenderem por que a gente vai falar dos tópicos, a gente vai ter nessa técnica uma fonte emissora de raio-x, emitindo raio-x no objeto que a gente está analisando. Então, vamos imaginar um quadro, você tem aqui um quadro, vai jogar raio-x nele, vai ter as interações do raio-x com o quadro, e ele vai devolver outro raio-x para a gente, e aí a gente vai pegar esse raio-x para estudar esse raio-x. O que ele diz para a gente? Então, começando pelo efeito fotoelétrico, quando a gente jogar a radiação no nosso quadro, a matéria vai se excitar e vai ejetar elétrons. E a gente vai... Quando ejeta o elétron, o lugar onde ele estava vai ficar um buraco. E é esse buraco que importa para a gente chama ele de vacância. Mas a gente só vai ver daqui a pouquinho nesse último, porque a vacância é importante. E o próximo? O segundo efeito da interação da radiação com a matéria, que é muito importante no espectro energético do raio-x, é o efeito Compton. Ele acontece quando um fóton colide com um elétron, e aí ele perde momento, transfere momento, e tem sua trajetória com uma direção mudada. Então, é como se fosse a colisão de bolinhas de bilhar. A diferença, a variação no comprimento de onda do fóton, ele é inversamente proporcional à massa de repouso do elétron. Quando esse elétron, na verdade, está muito fixo ao elemento, ao átomo, ao núcleo do átomo, que é quando esse núcleo é muito pesado, na continha da variação do comprimento de onda, a massa de repouso do elétron é substituída pela massa do átomo. Então, essa variação fica muito pequena e
é quase desprezível. Nesses casos, o efeito se chama dispersão de Rayleigh, que é quando o átomo ele começa a oscilar na mesma frequência da radiação incidente. E aí, nessa oscilação, ele começa a emitir uma radiação numa frequência muito parecida, então dá a impressão de que a matéria está refletindo a radiação incidente. E aí, finalmente, chegamos na fluorescência, que dá nome à nossa técnica, que, como eu falei, fica aquela vacância nos átomos, um buraquinho onde antes estava o elétron que foi ejetado. E o átomo vai tentar preencher aquele buraco, preencher aquela vacância. Então, um elétron de outra camada mais externa vai pular, ser transferido para onde está a vacância. Só que o nível energético, a energia é diferente de uma camada para outra. Então, quando ele vai transferir, ele tem que liberar uma energia. E essa energia, ela tem uma equação, mas eu não quis colocar porque tem várias constantezinhas e eu achei que ia confundir vocês. Ela é proporcional ao número atômico, menos uma constantezinha lá, ao quadrado. Então, vai variar de elemento para elemento. E é aí que quando vai emitir, qual é a palavra? A gente vai, quando sair essa energia, que é a diferença entre as camadas, ela vai ser emitida em forma de um fóton de raio-x, que é o que a gente chama de raio-x característico. E é ele que a gente vai detectar e descobrir qual é o elemento para conseguir analisar o objeto. Formando como se fosse um mapinha, assim, dos elementos. É bem legal. E aí, falando do aparelho assim, a gente tem que pensar como é que a gente faz o raio-x, como é que a gente detecta. Então, para emitir, existe mais de um tipo de fonte, mas o XRF ele costuma usar o tubo de raio-x, que ele é formado por um filamento e um ânodo. Você coloca lá uma diferença de potencial de alguns milhares de volts e vai gerar uma corrente elétrica, né? Só que os elétrons, quando eles chegam no ânodo, eles são freados, eles vão interagindo com aquele material denso e vão perdendo energia com cada interaçãozinha que eles fazem. E aí, a cada interação, eles vão perder um pouco da energia e vão emitir um fóton de raio-x. Só que como ele vai perdendo aos poucos, várias vezes, são vários ao mesmo tempo, fica uma radiação contínua. E aí é o que a gente chama de radiação de freamento, ou um nome mais bonito aí é Bremsstrahlung. E agora, para detectar o raio-x, tem algumas técnicas, a gente colocou alguns tipos de detectores, a gente colocou os 3 principais, que são usados porque eles têm um tempo morto mais baixo, então vai ser mais rápido de detectar. Tem o contador proporcional, que ele é um detector a gás, você tem lá um gás, quando chega a radiação, o gás vai ser ionizado, vai ter o íon, vai ter o elétron, você coloca um campo elétrico e eles vão ser separados, vai cada um para um lado. No contador proporcional, quando chega num lado, a gente detecta. No contador proporcional, enquanto o elétron está indo na direção lá para a ponta onde a gente detecta, ele vai interagindo também com o gás e acaba formando tipo uma avalanche, porque ele também vai ionizando outras moléculas. E a gente acaba com um monte, muito mais elétron do que da primeira interação inicial, de ionização. E aí é por isso que é proporcional, a quantidade de elétrons final é proporcional à energia lá inicial. Detector cintilador, que é particularmente meu favorito, a gente tem um material que quando chega a radiação, ele vai emitir fótons de luz visível, e aí essa luz visível vai chegar num aparelhinho, vai sofrer efeito fotoelétrico, e aí é aí que a gente consegue os elétrons, e aí tem um processo de multiplicação de elétrons lá dentro, para a gente conseguir ter uma quantidade suficiente para detectar. E por último, o semicondutor é um material semicondutor, ele vai ter
Aí é um pouquinho complicado de explicar rapidamente como é que funciona um semicondutor, mas imagina que tem uma parte condutora e uma parte não condutora, são as bandas. E aí o elétron, ele não pode ficar transitando entre um e outro, geralmente, quando é um semicondutor. Tem um espaço no meio que não deixa ele ficar pulando se não tiver energia suficiente. Quando chega a radiação, ele tem energia suficiente, o elétron pula para o outro, fica um buraco aqui, como se fosse um íon, e aqui fica o elétron na outra parte condutiva, coloca aí o campo elétrico, vai um para o lado, vai para o outro, mesma lógica. E agora, para os exemplos, a gente pegou um que foi feito especialmente, um quadro que foi feito especialmente para dar exemplo, e aqui a gente colocou qual é o nome mesmo? Fala no microfone. Perfil de fluorescência, que aí mostra bonitinho que dá como é que são a detecção de cada elemento, como é o mesmo para toda vez que você for ver o mesmo elemento, meio que tem um banco de dados que você não precisa descobrir na hora toda vez, já tem pré-determinado. E é engraçado que dá para ver que tem um alto e um baixinho do mesmo, é porque quando o elétron pula para preencher a vacância, ele gera uma vacância. Então, acontece 2 vezes. É engraçadinho. Esses números aqui são para mostrar áreas que foram... Tipo, esse ponto foi onde detectou. E aqui fica mais bonitinho, porque a gente consegue ver certinho o elemento que tem em cada... então, por exemplo, aqui titânio é uma área branca, né? Nem sempre usaram titânio para fazer tinta branca, então, às vezes, falam que um quadro é de uma época que não usava titânio na tinta branca. E você vê titânio na tinta branca? Meio suspeito aí essa afirmação de que é daquela época mesmo aquele quadro. E aqui, só porque estava sempre exemplificando quadros, eu coloquei um pedacinho de cerâmica do Maranhão, para vocês verem que também tem outros objetos de valor histórico-cultural que são analisados que não são os quadros. E agora, nosso grande exemplo. Vocês conhecem esse quadro? Em português, ele se chama O Homem Ferido. E se vocês já tinham visto ele, eu aposto que vocês não conhecem ele profundamente, literalmente. Ele foi pintado por Gustave Courbet entre os anos de 1844 e 54. Nesse período, o pintor tinha 25 anos e terminou com 35 anos de idade. Esse quadro está hoje em Paris e ele não é muito grande, tem aproximadamente 1 metro por 1 metro. A pesquisa que a gente vai relatar para vocês foi feita no Centro Nacional de Pesquisa e Restauração em Museus Franceses, no ano de 2016. Foi feita pela equipe da Ina Reich, que é alemã e está na França fazendo esse projeto. Então, eles começaram fazendo uma radiografia, como aquela que a gente faz quando fratura ou quando vai diagnosticar uma pneumonia. E isso foi o que eles encontraram, surpreendente. Eu acho legal perceber, esses risquinhos na borda são os pregos usados na tela, feitos de metal pesado. E olha só, a primeira coisa que chocou os pesquisadores foi que dá para perceber 2 rostos a mais. Então, tem esse delimitado por amarelo e um vermelho. São mais 2 pessoas no quadro. A limitação da radiografia é que ela mostra tudo sobreposto. Então, não dá para a gente interpretar o processo criativo do artista. O que veio primeiro, por que ele mudou, qual foi a ordem que ele estava pintando esse quadro. Então, para continuar essa análise, a equipe usou a técnica de XRF. 2 tipos mais especificamente. Um se chama macro XRF e o outro é o confocal. O macro, ele é bom para analisar grandes áreas, ele não é móvel, ele precisa de um braço robótico e ele não consegue diferenciar a profundidade de que está vindo aquela fluorescência. Então, ele vai medir um pixel e ele vai apontar todos os elementos que
os elementos químicos que tem naquele pixel, também a quantidade deles, mas ele não mostra em que posição do quadro, em que profundidade no quadro aquele material está vindo. O XRF confocal é uma variação do micro XRF, e a grande vantagem dele é que, por uma mudança no arranjo óptico do equipamento, ele consegue fazer uma imagem tridimensional do quadro. Então, tem o canal de excitação, o de detecção. Ele tem uma lente a mais na frente do canal de detecção, e, além disso, tem uma diferença de ângulo. Então, no macro XRF, o tubo de excitação, o que emite os raios-x, está a 90 graus, e o de detecção está a 45 da superfície da amostra. No confocal, o de excitação está a 45 e o de detecção a 90 graus da superfície. Então, essas são as imagens dos equipamentos que eles usaram lá no laboratório deles. Por causa de questões de tempo e segurança da obra, e também turístico, né, porque não pode tirar por tanto tempo o quadro do museu, foi um dia de trabalho, 11 horas no total, e eles escolheram 14 pontos no CXRF, e eles tinham feito mais no macro. E no total, aliás, depois de fazer a análise, resultou com uma matriz com vários pixels, cada pixel com um perfil de profundidade. E um deles é esse daqui que a gente está vendo, ele é da posição 11, que fica no ombro esquerdo do homem no quadro, que é uma área que dá para ver que tem a sobreposição de vários rostos, então era um ponto interessante de analisar. Então, nesse perfil de profundidade, a gente consegue notar 3 camadas, 2 delas um pouco mais difíceis de perceber. Então, tem a 1, 2 e 3. Na primeira camada, que é a que está mais na superfície, ela é rica em ferro, manganês, e representa a tinta marrom, que dá para ver no fundo, aqui em cima do ombro dele, no quadro final. Mais abaixo dela, tem essas 2 camadas que são mais difíceis de diferenciar, porque elas são bem finas, e elas são ricas em chumbo. Uma delas tem um pouco mais de mercúrio. O que foi descoberto? A mais profunda, a camada 3, ela pertence a esse desenho do rosto amarelo. Então, inicialmente, esse quadro era de uma mulher sozinha. Ele é mais rico em mercúrio, que é uma tinta que dá um tom vermelho, uma tinta de tom vermelho, e que é usada na pele. A segunda camada é da mulher deitada no ombro do Courbet, já que é um autorretrato, eu esqueci de contar. E é como se fosse o cabelo dela aqui no ombro dele. Outra coisa, eles descobriram tintas novas que não se sabia que se usava nessa época. E um detalhe mais interessante, desde o século XVIII, aliás, no final do século XVIII, foi descoberto um novo jeito de produzir tinta branca, que era com zinco. Antes, eles usavam chumbo, só que chumbo é tóxico. Então, quando foi lançada essa nova tinta, parecia muito promissor, feita de zinco, só que o processo era muito caro. Então, só a partir de 1845, ou seja, um ano depois que ele começou a pintar o quadro, é que foi fundada uma indústria em Paris, começou a produzir industrialmente, ou seja, mais barato, a tinta de zinco, que é o que dá o tom branco. Então, principalmente no pescoço, para fazer iluminação, se usa essa tinta. O detalhe é que, para confirmar a idade do quadro, que começou em 1844, a primeira camada, que é a da mulher amarela, não tem a tinta branca em zinco, só em chumbo.
as outras camadas começam a aparecer a iluminação usando zinco. Então, a gente sabe que foi só depois de 1845 que ele mudou o quadro. Mas alguns detalhes aqui para a tinta verde: usa cobre e arsênio, que também são tintas novas. Antes, o quadro com a mulher só era um fundo azul, um céu azul. E o chumbo normalmente é usado para fazer o rascunho. Então, por isso que as duas camadas mais profundas têm bastante chumbo, porque provavelmente ele não chegou a pintar muito, ainda estava bastante do rascunho, ele não passou muita tinta por cima. Mais para frente, muitos anos depois, foi descoberto um rascunho que ele fez, que mostra, na verdade, a segunda versão do quadro, que é a mulher no ombro dele. Esse rascunho é datado de 1844, e essa mulher no ombro dele é Virginie Binet, que é o grande amor da vida dele. Acontece que, alguns meses antes da data do quadro final, eles se separaram. E aí ele decidiu repintar o quadro. E em 3 de maio de 1855, que é para confirmar a data dessa última versão do quadro, ele mandou uma carta para um amigo e disse que estava pintando um quadro sobre um homem ferido e raivoso, que é a versão final. Eu tô com o microfone aqui. E geralmente quando acontece muito de um artista se arrepender e pintar por cima, principalmente porque antes era muito caro um quadro. Então, quando ele pinta por cima, a gente chama isso de pentimento, que vem de arrependimento. Então, obrigada. Parabéns pela apresentação. Perguntas, pessoal? Gente, é só uma curiosidade. Vocês sabem se fizeram isso com a Mona Lisa? Porque, tipo, falam que tem um monte de segredos. Sabe? Olha, eu sei que o Louvre tem equipamentos próprios para fazer análise, mas eu não sei quais obras eles analisaram ou não. Então, infelizmente não vou saber te responder, mas eu gostaria de ler se fizeram. Bom dia. Com a técnica, daria para verificar a originalidade da obra, de modo que eu pudesse comparar os elementos encontrados na obra com os que o artista dispunha na época? Normalmente eles veem mais pelo estilo, então comparar com outras obras do pintor. E sim, dá para eliminar se tiver casos assim, você está usando uma tinta que não condiz com a época. Então, nesses casos, dá para ver a autenticidade da obra. Mas é mais pelo estilo, uma coisa mais visual. Porque dá para ver bastante do processo, dá para descobrir bastante do processo de produção da obra. Então, por exemplo, tem épocas em que não se dava muito crédito ao artista, mas a gente vendo padrões assim do processo de criação, a gente consegue pensar que talvez tenha sido o mesmo artista ou a mesma escola. Então, sim. Obrigado. Bom, eu tenho uma. Como é que... Cadê? Como é que vocês fazem para saber a profundidade? É pela intensidade relativa? Quer dizer, se for uma camada mais funda, ele atenua mais? Porque o gráfico que vocês mostraram, acho que estava tudo normalizado, né? Então os pixels são todos à mesma altura, né? Eu só me pergunto se talvez essa informação seja relevante. Como é que vocês fazem para saber qual que está mais atrás, né? Uhum. Então, o gráfico no eixo X tem a posição. Eles fizeram de 10 em 10 micrômetros, foram medindo. A diferença é a lente que está na frente do detector. O foco, então. Isso. Aí, então, ele limita de onde vêm os fótons. Entendi. Isso. Obrigado.
Eu gostaria de fazer um comentário, não uma dúvida, porque nesse quadro aí vocês mostraram que ele pintou por cima porque ele se arrependeu, ele teve uma história de desilusão ali. Mas tem alguns outros casos, se eu não me engano, do Picasso, que hoje em dia ele é um artista muito reconhecido, mas na época ele era muito pobre. E aí tem alguns quadros deles que são repintados completamente diferente por cima, porque ele não tinha dinheiro para comprar outros quadros. Então, eu achei muito interessante o trabalho de vocês, porque mostra outra perspectiva, não só da questão financeira, mas também da própria questão artística. Eu achei muito bacana. Você descobre um mundo novo, né? Sim, com toda Muito certeza. legal. Obrigada. Eu acho que ela levantou a mão. Ah, perdão. Vamos lá. Se tiver mais um. Não, é porque, como vocês falaram que inicialmente ele ia pintar só uma mulher, vocês sabem quem era essa mulher e por que ele desistiu de pintar ela? Infelizmente não. Normalmente tem especulação e as outras são confirmadas por fatos da vida dele, ou cartas, ou rascunho encontrado. Então, desse primeiro, eu acredito que nada foi comprovado. Esqueci mais alguém? Tá certo. Agora a gente gostaria de convidar as palestrantes, né, e os orientadores para a entrega dos TCCs. Vou chamar o Medina, por favor, como orientador. Parabéns, que legal, ficou lindo isso, ficou lindo demais. Legal. Vamos nos posicionar mais para cá, por favor. Bom, a gente está encerrando então essa sessão mais formal, mais acadêmica do encontro, do segundo encontro da Escola de Talentos, e como em todos os momentos é uma grande alegria para mim e para toda a equipe da escola, tutores, orientadores, a equipe de apoio e os alunos. Eu quero chamar uma atenção de um fato que é bem óbvio pela composição aqui do palco, que a gente teve 10 alunos apresentando TCCs entre ontem e hoje, dos quais 6 são meninas. E parabéns, então, isso revela uma coisa muito bacana, uma transformação muito grande que está acontecendo na ciência brasileira, felizmente, e na ciência mundial, mas no Brasil em particular. Então, a gente tem... a Escola de Talentos percebeu isso logo já no início, né, na sua primeira turma. A gente sempre teve uma presença de meninas muito marcante, chegando a 50% hoje, e agora, em termos de TCC, as meninas superaram os meninos. Os meninos estão de parabéns também, não estou fazendo nenhuma crítica a isso, mas as meninas superaram os meninos, o que é muito, muito bacana para a gente. Outro aspecto que eu quero ressaltar é que no ano passado, que foi a primeira vez que a gente teve trabalhos de conclusão de curso, né, a escola é muito nova, a gente teve a primeira turma concluinte, nós tivemos 5 alunos apresentando. E esse ano a gente teve 10 alunos apresentando. Então isso também revela uma coisa que me agrada muito de ressaltar, um crescimento da escola, sem perder a qualidade que vocês viram. Incrível, parabéns, meninas e meninos, orientadores, tutores, todo mundo, a qualidade está muito bacana. Eu aprendo muito quando eu vejo essas apresentações todas, muito legal. E a última coisa também, que acho que vale a pena... A última coisa que eu quero também destacar é que com essas apresentações, a gente tem as 2 turmas ingressantes, a turma Vanguarda Quantum e a turma Hiperposição de Charmes, com 100% de eficiência
todos os nossos alunos apresentaram os seus trabalhos de conclusão de curso, concluíram o seu programa. Eu que venho de uma universidade pública, como a Unicamp, eu sou professor da Unicamp, aqui a gente tem o professor da USP, ali na outra ponta outro professor da Unicamp, as nossas universidades, que são, né, sempre muito bem classificadas, enfim. Isso para a gente é uma coisa assim impressionante, porque a gente tem que lembrar que nessas universidades o índice de desistência dos nossos alunos, infelizmente, é enorme, principalmente nas nossas áreas. Na área de física, a gente tem coisas como, eu nem vou falar o número, mas é mais da metade dos nossos alunos desistem não concluem o curso. Então, concluir com 100% de eficiência é uma coisa incrível, bonita e me toca bastante. Eu acho uma coisa para a gente comemorar. Então, muito obrigado aos concluintes, muito obrigado à turma Vanguarda Quantum, que começou o ano passado essa tradição. Muito obrigado aos que agora chegaram à hiperposição dos charmes, que também estão nessa toada. E a bola fica agora para os MEG mecânicos, que são a nova turma, a turma que vai apresentar no ano que vem, e aí os iniciantes, que ainda não tem nome, comecem a pensar no nome, que é sempre um trauma, tá? É um trauma, não craniano, né, como foi colocado, mas é um trauma que a gente, às vezes, nem curado. A turma Vanguarda Quantum ainda discute, não é? Qual deveria ter sido o nome melhor. Não, mas é a história, está registrado lá, enfim. A turma do Hiperposição de Charmes tem movimentos separatistas por causa do nome. Mas todo mundo é muito amigo, certo? Então, muito obrigado de novo. A gente vai fazer, então, aqui a entrega dos trabalhos de conclusão de curso. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz, eu fiz ontem. Eu vou pedir para os orientadores entregarem para os seus alunos e depois eu entrego para os orientadores. Vamos começar aqui, que está mais pertinho. Medina, por favor. Medina para a Sofia. Medina para a Marcela. Rickson vai primeiro para a Luísa, deixa eu estar mais pertinho. Por favor, Rickson para a Carolina. E Rickson para a Laura. Com os meus sinceros agradecimentos para o nosso orientador, eu quero destacar que os orientadores, aqui no caso o Medina e o Rickson, são professores, como eu já mencionei, de importantes universidades brasileiras, pesquisadores renomados e que não recebem nada do ponto de vista financeiro para fazer esse trabalho, mas que do ponto de vista da nossa gratidão é uma coisa total. Muito obrigado. Então. E a observação final é que a gente, os certificados de conclusão de curso, hoje a gente vai encontrar o presidente do Conselho Curador, o professor Marcelo Nobel, ex-reitor da Unicamp, que assina esses certificados. A gente vai encontrar ali em Campinas, ele mora em Campinas, né? Então a gente vai encontrá-lo lá no Sirius, aí ele vai assinar, fazer o seu autógrafo, e aí a gente entrega o certificado para os concluintes, tá bom? Terminada essa sessão solene, oficial no período da manhã, algumas instruções para quem vai até o Sirius hoje na excursão, nossa excursão programada aí para o nosso encontro. O ônibus já chegou e ele está estacionado na frente do hotel, um pouquinho para baixo, ele achou vaga ali, tá? Mas antes de ir ao hotel, cada um vai pegar o seu kit almoço. Quem não pegar vai ficar sem almoço, ok? Então, atenção, importante essa observação. Nós vamos almoçar na viagem, certo? Como planejado. Então, cada um vai passar ali no centro de pesquisa, no prédio que fica ali na frente, no andar térreo, então não no andar onde a gente fez a recepção ontem, mas no andar térreo,
vai pegar a sua sacolinha e dali vai para o ônibus, ok? Repetindo, acho que todo mundo já está com o sapato adequado, não pode entrar nos círios de chinelo, tá bom? Então, tem que ter o sapato adequado. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela audiência, os familiares e amigos que vieram prestigiar os seus filhos, netos, parentes e amigos. Obrigado. Então, agora o nosso próximo item da pauta é a visita aos círios.